Não faço muitas viagens para fora da cidade. Então essa foi uma das poucas vezes que tive que ficar em outro lugar que não fosse a casa de um amigo ou de uma família. A cidade em que eu iria ficar era bastante pequena, e a maioria dos hotéis por lá não eram muito agradáveis. Para minha surpresa, havia uma única casa listada no Airbnb. Foi a primeira vez que usei o site, e a casa parecia um lugar decente, muito melhor do que os hotéis da região. Enviei as datas em que ficaria hospedado e o local estava reservado. Comecei a viagem um pouco mais tarde. Quando cheguei à cidade, que ficava a cerca de 14 horas de distância da minha, já era noite, e o lugar parecia quase deserto em comparação com o lugar que eu morava. Todas as luzes das casas estavam apagadas e todas as lojas fechadas. Também não havia pessoas ou carros. Claro, era meio da noite. Então eu não esperava que estivesse iluminada e movimentada ou algo assim. Mas ainda assim era um pouco assustador. Eu não a tinha visto durante o dia. Então esta foi minha primeira impressão desta comunidade. A rua que me levava ao Airbnb também estava escura como breu. Não havia realmente iluminação digna em lugar nenhum. Dirigi por um bairro sinuoso e arborizado até que finalmente achei a casa. Era uma das poucas que tinha varanda e as luzes externas acesas. Achei que o último cliente devia ter cometido o erro de deixá-la ligada. Então não pensei mais nada sobre isso e comecei a levar minhas coisas até a porta da frente. Peguei o código da chave no meu e-mail e abri a porta, entrando e trancando atrás de mim rapidamente. Coloquei minhas coisas no canto da sala e subi para verificar o local. O primeiro cômodo que olhei parecia ser um dos quartos, tendo apenas uma cama e uma pequena cômoda dentro. Fui para o quarto principal e era do mesmo jeito. Então, arrumei minhas coisas para a estadia. Precisava somente de um dia para resolver meus assuntos, mas reservei para 2 noites o local porque queria chegar tarde no dia seguinte. Fiquei acordado por não mais que 1 hora antes de finalmente ir para a cama e tentar dormir. Descansei os olhos e tentei dormir, mas fiquei acordado por um longo tempo. Sentei-me rapidamente ouvindo um baque através das paredes da casa. Olhei para a porta tentando pensar no que poderia ter sido. Nenhuma ideia veio à mente. Levantei-me para verificar o que havia causado aquele barulho. Abri a porta suavemente para o corredor do andar de cima. Estava escuro e silencioso. Não havia mais baques, apenas os sons da casa por causa do vento forte daquela época. Recuei e fechei a porta silenciosamente, mas uma sensação estranha tomou conta de mim. Esperei e escutei. Pensei mais sobre aquele som que ouvi enquanto eu ficava ali. Ouvindo rangidos suaves começaram a ecoar pelas tábuas do piso, vindos de outro cômodo. Pressionei meu ouvido contra a porta enquanto o rangido se espalhava pelo corredor. Fiquei tão quieto e quase não percebi que deviam ser os passos de alguém se aproximando. Meu coração começou a acelerar quando eles chegaram do outro lado de onde eu estava. Coloquei minha mão firmemente na maçaneta da porta para evitar que ela se movesse. Apenas um momento depois, senti alguém empurrá-la do outro lado. Assim que resisti, quem quer que fosse desistiu imediatamente. Houve um pequeno momento de silêncio antes de ela se abrir até a metade. Antes de eu pressionar meu corpo sobre ela, eu só vi metade do rosto do cara, mas pude ver uma raiva em seus olhos que eu não esperava ver em minha vida. Depois de uma breve luta, consegui empurrar a porta de volta no trinco e trancá-la. O homem do outro lado tentou abrir novamente, mas depois de gritar várias coisas em outra língua, desceu correndo as escadas e saiu da casa. Eu ainda estava recuperando o fôlego, minha mente estava acelerada, mas me recompus e liguei para o 911.
Eles chegaram muito rápido, coisa que nunca aconteceria onde moro. O dono do Airbnb continuou a investigar o caso depois que eu saí no dia seguinte. O homem parecia tão desesperado para entrar no meu quarto. Ele estava num estado de verdadeira raiva, como se quisesse me matar. Foi quase como se eu tivesse feito algo com ele. 3 dias depois, o dono me mandou uma imagem anexada a uma mensagem. Dizia que quando ele desceu no porão, encontrou vários ratos mortos de forma perturbadora e um local onde aquele homem estava dormindo e comendo. A maioria dos ratos ele estava assando, porém alguns ele estava torturando com agulhas e outras coisas. Tudo naquele cara era perturbador e acho que nunca vou tirar isso da cabeça. Curte, se inscreve no canal, deixe seu comentário. Se você tem uma história, conte para nós no e-mail.